alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos da disciplina de Matemática e na aula de hoje nós realizaremos a correção da atividade terça-feira, certo, gente? Então vamos para a primeira questão. O número 2,54 representa 2 inteiros e 54, letra A, centenas, letra B, dezenas, letra C, centésimos, letra D, décimos. Bem, o que a questão está querendo é uma outra maneira, é uma outra forma de você ler corretamente o número decimal 2,54. Então, antes da gente ir para a resolução, eu quero deixar bem registrado, gente, que todo número decimal ele é representado pela presença da vírgula. É essa vírgula que separa um número em duas partes, a parte inteira, que é aquela que fica à esquerda, e a parte decimal, que é a que fica à direita da vírgula, certo? Para a gente poder fazer a resolução da melhor maneira possível, vamos fazer a utilização aqui do nosso quadro de valores, certo? Então, no nosso quadro de valores, nós temos aqui a vírgula que separa a parte inteira da parte decimal. A parte inteira é aquela que já é habituada da gente, né, de sala de aula, que é a unidade, dezena, centena. No caso aqui, eu só escrevi a primeira classe, que é a classe das unidades simples. É claro que se o número tiver, por exemplo, mais de 3 ordens, na parte inteira, né? Então eu vou precisar escrever a classe dos milhares, ou então a classe dos milhões, e assim por diante. Mas não vai ser o caso desse exemplo, dessa primeira questão, certo? Outra coisa importante, a parte decimal que fica após a vírgula, ela também possui ordens. A primeira ordem é conhecida como décimos, ou décimo. A segunda ordem é a ordem dos centésimos, e a terceira ordem é a ordem dos milésimos, certo? Então, para que a gente consiga fazer a leitura correta, é interessante de início que você utilize o nosso quadro de valores. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o número 2,54 e vamos inserir ele no nosso quadro de valores. Então, fazendo a inserção, certo? Vírgula abaixo de vírgula, que é justamente para separar a parte inteira da decimal. Quando você vai fazer a leitura de um número decimal, é importante que você saiba da seguinte situação. A parte inteira você lê normalmente. Após você ler normalmente esse número, você vai acrescentar o termo inteiro ou inteiros. Vai depender do número, né? Se for o número 1, você lê no singular. A partir do número 2, você vai fazer a leitura sempre no plural, certo? Então, aqui você vai ler 2, acrescenta o termo inteiros, então vai ser 2 inteiros. E agora você vai fazer a leitura do número decimal. O número decimal aqui é 54. Você vai ler o número 54. E você vai precisar acrescentar um outro termo. Esse termo que você vai acrescentar vai depender da posição do último algarismo da parte decimal, da direita para a esquerda. Quem é o último algarismo? É o 4, certo? Você está lendo 2 inteiros e 54, e aí você lê o 4. O 4 ele está localizado em qual ordem? A ordem dos centésimos. Então você vai fazer a leitura e acrescentar o termo da ordem que se encontra localizado o último algarismo da direita para a esquerda, certo, gente? Fazendo aqui fazendo agora uma breve simplificação. Você vai fazer isso, ó, 2,54. O 4 está posicionado em qual ordem? Ordem dos centésimos. Então, como é que tu vai ler ele? 2 inteiros e 54 centésimos. Cuidado para você não confundir com centena, dezena, unidade, porque isso são algumas ordens, mas a parte inteira. Da parte decimal é o décimo, centésimo e o milésimo, certo, gente? Então, a primeira questão, o gabarito da questão é a letra C, centésimos. Então, 2 inteiros e 54 centésimos. Se por um acaso esse número não tivesse o 4, ele terminasse no 5, como é que você iria fazer a leitura desse número? Imagine aí que você não tem o 4, você tem só apenas o 2,5. Como é que você iria ler esse número? Seria 2 inteiros, parte inteira foi lida corretamente, e 5, porque eu só teria o 5. O 5 está posicionado em qual ordem? A ordem dos décimos, então seria 2 inteiros e 5 décimos, certo? A leitura da parte decimal depende do posicionamento do último algarismo. Beleza, gente? Segunda questão. Escreva na forma decimal os seguintes números. Então, nós temos aqui a forma por extenso e ele está querendo que tu represente na forma numérica, certo? Então, nós temos aqui, ó, 36 centésimos. Gente, para que a gente consiga fazer essa transformação na representação numérica, né, a representação simbólica desse número que está representado por extenso, vamos fazer novamente a utilização do nosso quadro de valores. Então, está aqui nosso quadro de valores, que você já conhece da questão anterior. Então, 36 centésimos. Aí você pode perguntar, mas professor, tem algum problema aqui? Geralmente, o senhor explicou que quando a gente leu o número 2,54, foi 2 inteiros e 54 centésimos. Mas aqui não tem a palavra inteiros.
Gente, sempre que a parte inteira for nula, ou seja, for zero, eu não preciso fazer a leitura. Por exemplo, zero inteiro, eu não preciso fazer a leitura. Se a parte inteira ela é nula, ou seja, é zero, significa ausência de elemento. Então eu não preciso ler essa parte, eu leio apenas a parte decimal. Então, pelo fato de aparecer na letra A 36 centésimos, significa dizer que a parte inteira é nula, ou seja, é zero. E aí eu só vou precisar ler a parte decimal. Então vai ficar assim, ó, 0,36. Aqui não ficou 36 centésimos, significa dizer que o 6 não é 36, esse 6 aqui ele vai ficar posicionado, ó, na segunda ordem, que é a ordem dos centésimos. Então o correto é 0,36. Beleza, gente? Na letra B nós temos o seguinte, ó, 3 inteiros e 6 décimos. 3 inteiros é a parte inteira do número, não é apenas o 3. 3 é a unidade, então tá aqui, ó, 3 inteiros e 6 décimos. A parte decimal foi lida, ó, por décimos. Significa dizer que esse 6 aqui está localizado na primeira ordem da parte decimal. Então fica 3,6. Beleza? E na letra C nós temos o número 2 inteiros e 24 centésimos. Gente, presta atenção. 2 inteiros é a parte inteira. Como é apenas o 2 é formado de um símbolo, ele está localizado na primeira ordem da parte inteira, que são as unidades. Então, 2 inteiros e 24 centésimos. 24, o número 24, significa dizer o quê? Que o 4 está posicionado, ó, na segunda ordem, que é a ordem dos centésimos. Então, vai ficar 2 inteiros e 24 centésimos, que é o mesmo que 2,24. Beleza, gente? E agora, nossa última letra da segunda questão, que é a letra D. 4 inteiros e 6 centésimos. E aí? Como é que a gente faz para inserir? Como é que a gente faz para representar numericamente esse número? 4 inteiros, você já sabe. O 4, professor, é apenas um símbolo, é apenas um algarismo. Então, esse 4 vai estar posicionado, ó, na unidade, certo? 4, vírgula. E esse 6 aqui, gente, 6 centésimos, ele vai estar localizado na primeira ordem ou na segunda ordem? Ah, professor, como é centésimo, vai estar localizado aqui na segunda ordem da parte decimal. Mas se eu colocar o 6 aqui, o que é que eu vou colocar na primeira parte decimal? Sempre que for desta forma, você vai colocar assim, ó, 4 inteiros e 6 centésimos. Como não teria nenhum algarismo para colocar na primeira ordem, que é dos décimos, você vai complementar com o zero. Então, vai ficar 4,06. Certo, gente? Então, 4,06. Aí você pode ter uma dúvida. Ah, professor, e se fosse 4,6, seria o quê? Seria 4 inteiros. E se o 6 estivesse posicionado na primeira ordem da parte decimal, seria 4 inteiros e 6 décimos. Como o 6 está posicionado na segunda ordem da parte decimal, então ele é centésimo. Aí faltaria um elemento para colocar aqui na primeira casa, ó, porque entre o 4 e o 6 tem que ter um algarismo aqui, então você posiciona o zero. E se por acaso a questão pedisse para você representar 4 inteiros e 6 milésimos, aí o 6 ficaria na última ordem, que é dos milésimos, e aqui ficaria o zero, e na segunda ordem também ficaria zero. Então ficaria 4,006. Aí seria 4 inteiros e 6 milésimos. Como foi 4 inteiros e 6 centésimos, vai ficar 4,06. Beleza, gente? Então agora nós vamos para a nossa terceira questão. Preencha corretamente os círculos com os sinais de maior que ou menor que. Então nós temos aqui 6 alternativas e nós temos que fazer a utilização desses símbolos. Ou seja, é uma questão que trata da comparação de números. Quando eu comparo dois números, o que é que eu busco saber? O que é que eu busco conhecer? Quem é o maior, quem é o menor, ou se não existe um maior ou menor, se eles são iguais. Então, neste caso, para fazer a comparação dos números decimais, eu tenho que lembrar de duas propriedades. Qual é a propriedade, professor? O maior número decimal é aquele que tem a maior parte inteira. Ou seja, se eu estou comparando dois números decimais, o maior será aquele que tiver a maior parte inteira, que é aquele que está antes da vírgula. Se por acaso os números decimais possuírem a mesma parte inteira, ou seja, as partes inteiras forem iguais, o maior número decimal será aquele que possuir a maior parte decimal. É bem simples. Se as partes inteiras forem iguais, o maior é aquele que possui a maior parte decimal. É o que acontece aqui na letra A. Ó. Na letra A, a parte inteira aqui é zero e a parte inteira aqui também é zero. Então, quem é que vai decidir qual é o maior valor? Aquele que tiver a maior parte decimal. Aí eu observo que na letra A, o que está aqui à esquerda é 0,481. E o que está aqui à direita é 0,49. E aí, quem é que possui a maior parte decimal? 481 ou 49? Cuidado!
Alguns alunos acabam errando uma questão simples dessa. Antes de você comparar, você tem que estar ligado numa propriedade super importante. Que propriedade é essa, professor? Sempre que você for fazer a comparação de dois números decimais, é necessário que eles tenham a mesma quantidade de algarismos na parte decimal. Como assim, professor? Não entendi. Observe aqui na letra A, o número é 481. Esse 481 ele é formado de quantos símbolos, quantos algarismos? 3. É o 481. E aqui no segundo número, 0,49. Aqui a parte decimal ele é formada de apenas dois algarismos, que é o 4 e o 9. Portanto, a quantidade de algarismos da parte decimal é diferente. Para que eu consiga fazer a comparação, essa quantidade deve ser igual. Então, o que é que eu tenho que fazer? Então, preste atenção aqui no primeiro exemplo para você entender. Trazendo aqui o quadro de valores. Se eu colocar o número 0,481, que é o mesmo que ler 481 milésimos, eu posiciono da seguinte maneira. E o 0,49, que é o 49 centésimos, eu posiciono dessa maneira. Você vai perceber que a quantidade de elementos aqui é diferente dessa quantidade. Aqui eu tenho 1, 2, 3. E aqui eu tenho apenas 1, 2. Para que eu consiga comparar, as quantidades devem ser iguais. Ah, professor, mas aqui as quantidades não são iguais. Então, o que é que eu faço para comparar? Porque elas precisam ser iguais. Então, sempre que forem diferentes, você completa o menor acrescentando os zeros. Beleza? Como aqui só estava faltando um algarismo para que eles ficassem equiparados, então eu acrescento um zero. Pronto. Agora esse número possui 3 casas decimais e esse número também possui 3 casas decimais. Agora eu posso fazer a comparação. Então eu acrescento o zerozinho aqui e agora eu vou poder fazer a comparação. Quem é o maior? 481 ou 490? Ah, professor, então o maior é o 490. Então significa dizer, que o 0,481 ele é menor do que o 0,490. Só é possível fazer a comparação quando a quantidade de casas decimais é a mesma. Neste caso, como não era, eu tive que acrescentar primeiramente o zero para que eles ficassem com a mesma quantidade de casas decimais, para daí poder fazer a comparação, a análise e a comparação. Beleza, gente? Então, a partir da letra B, eu não vou mais precisar utilizar o nosso quadro de valores. Eu já sei que só preciso fazer a comparação quando tiverem a mesma quantidade de casas decimais. Beleza? Então, vamos aqui para a letra B. Na letra B, nós temos 23,015. No segundo número da letra B, nós temos 23, ou seja, a parte inteira aqui são iguais. Quem vai definir quem é maior e quem é menor vai ser a parte decimal. Então, nós temos 23,15. O que é que está acontecendo aqui? A mesma coisa que aconteceu na letra A. Esse número ele possui 3 casas decimais, que é o 0, o 1 e o 5, são 3 casas decimais, e esse número só possui 2 casas decimais, que é o 1 e o 5. Eu consigo comparar do jeito que está aí? Não, porque eles devem ter a mesma quantidade de casas decimais. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Você acrescenta o 0. Acrescentou o 0. Essa é a regra, gente. Acrescente tantos zeros forem capazes para que você consiga fazer a comparação. Lembrando que eles devem ter sempre a mesma quantidade de casas decimais. Aqui eu tinha 3 casas e aqui eu tinha apenas 2, então eu precisei acrescentar um zero. E aí, quando eu acrescentei um zero, esse número 15 passou a ser o quê? 150. Então, o que é que eu vou comparar aqui? Eu vou comparar o 0,15 com 150. Qual é o maior e quem é o menor? Ficou fácil, né, gente? 23,15 milésimos, ele é menor do que 23 inteiros e 150 milésimos. Por quê, professor? Porque o 150 ele é maior do que o 0,15. Simples assim. Se o 150 é maior do que o 0,15, significa dizer que o 15 é menor que 150. Beleza, gente? Então, vamos analisar agora a letra C. Na letra C, nós temos aqui 1,70 e nós temos aqui o número 1,79. Qual é a diferença? É que esse 79 aqui, o 9, eu tenho 0, 7 e o 9. São 3 casas decimais. Aqui eu só tenho 2 casas decimais, que é o 7 e o 0. Então, o que é que eu preciso fazer neste caso? Eu tenho que, primeiramente, acertar a quantidade de casas decimais. Como aqui eu tenho 3 e aqui eu só possuo 2, lembrando, gente, o que é que são casas decimais? São algarismos localizados à direita da vírgula, ou seja, após a vírgula. Depois dessa vírgula aqui eu só tenho 7 e o 0, são 2 algarismos, ou seja, 2 casas decimais. A partir dessa vírgula aqui, nós temos quantas casas decimais? Nós temos 3, que é o 0, 7 e o 9. Então, para que eu consiga comparar, eu tenho que, primeiramente, adequar esse primeiro número aqui. O que é que eu preciso fazer? Eu vou completar ele utilizando o 0. Completei. Quando eu completei esse número, que agora ele tem 3 casas decimais, esse número passou a ser quanto? 700. E aí eu vou fazer, como as partes inteiras são iguais, quem vai me dizer quem é o maior decimal vão ser as partes decimais. E aí eu vou ler, comparar aqui 700 com 79. Quem é o maior, gente? É o 700 ou é o 79?
Porque 0,79, gente, é 79, tá? 0 à esquerda não vale nada. Quem é o maior? É o 700 ou é o 79? É o 700. Logicamente que o 1,70 vai ser maior do que o 1,079. Beleza, gente? Pode ser que de primeiro você tenha alguma dificuldade, mas é só você se adequar com o que está lá na atividade. Antes de cada questionário da atividade, eu deixo um resumo com conteúdo. É só você fazer a leitura. Se mesmo depois da leitura você ainda sentir dificuldade, manda um WhatsApp para mim no privado com a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Então vamos continuar aqui nossa questão. Letra D. Nós temos aqui 9,312. E aqui nós temos 93,12. Gente, qual é o maior e quem é o menor valor desses números aí? Simples, né? Por quê, professor? Que essa questão aqui é maior 312, professor, é maior do que o 12. Então esse número aqui ele é maior. Errado, aluno. Preste bem atenção. Qual foi a primeira propriedade que nós estudamos para a comparação? Que o maior número decimal é aquele que tiver a maior parte inteira. Se as partes inteiras fossem iguais, aí eu consideraria as partes decimais. Aqui não tem problema, a parte inteira aqui, 93, ele é maior do que o 9. Eu não preciso nem olhar para a parte decimal. Eu só vou analisar a parte decimal quando as partes inteiras são iguais. As partes inteiras aqui são iguais, gente? Não, gente, ó. O 9, ele é menor do que o 93, então eu já sei, ó, que o 9 é menor que o 93. Pronto. Não precisa analisar a parte decimal, certo? Na letra E, nós temos 12,04, na letra e o segundo número é o 12,48. Aqui sim, ó, parte inteira 12, parte inteira 12. Então, o que é que eu vou fazer? Vou analisar a parte decimal. Primeira coisa que eu vou analisar, eles têm a mesma quantidade de casas decimais? Sim. Aqui eu tenho 0 e o 4 e aqui eu tenho 4 e o 8. São duas casas decimais para cada número. Então, o maior número é aquele que tem a maior parte decimal. Aqui é 48 e aqui é 0,4. Quem é o maior? É 4 ou é 48? É o 48. Portanto, 12,04 é menor do que 12,48. Viu como é simples, gente? Percebam quanto é simples. Na última letra, que é a letra F, nós temos 1,07 e 11,7. Quem é o maior e quem é o menor? Simples, né? Porque aqui a parte inteira é 11 e a parte inteira aqui é 1. O 11 ele é maior do que o 1, portanto, 1 é menor que 11. Eu não preciso nem olhar para a parte decimal. A parte inteira aqui já me disse, já me informou quem é o maior e quem é o menor. Então, 1 inteiro e 7 centésimos ele é menor do que 11 inteiros e 7 décimos. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido. Beleza? Então agora vamos para a última questão, que é a questão de número 4. Kleber é ciclista e participa de vários campeonatos. A reta numérica abaixo ilustra o percurso feito em um dos seus treinos. A distância já percorrida por Kleber, grifada de cinza, é de... Então nós temos aqui uma reta numerada. Você pode perceber que aqui nós temos o 0, 5,5 km e o 10 km. Aqui nós temos a presença de números decimais. Ó. Isso vai indicar, gente, que esses traços maiores aqui, ó, eles representam sempre um inteiro nessa reta numérica. E esses traços menores, eles representam a metade de um inteiro. O que é a metade de 1, gente? É o 0,5, tá? Então, nós temos aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Esses tracinhos menores aqui inferiores é a metade de um inteiro. O que é a metade de um inteiro? É 0,5. Metade de 1, gente, é 0,5, ou seja, é meio. Tem quando você pede assim, professor, você tirou 5,5 na prova. Aí você quer uma nota aprovativa, você pede que o professor arredonde para 6, ou seja, você está pedindo quantos pontos? Meio ponto, que é meio décimo, certo? Então, entre 0 e 1, nós temos o 0,5. Entre 1 e 2, nós temos 1,5. Entre o 2 e o 3, nós temos o 2,5. Perceba que ele já percorreu até essa próxima fração, que fica entre o 3 e o 4, que é o próximo inteiro. Então, até onde ele percorreu? Qual é o número inteiro, ou qual é o número decimal que representa a distância percorrida por Kleber até esse pontinho aqui, gente, ó. Porque até aqui nós temos 3 km, mas ele percorreu ainda essa fração de distância. E o que é que nós vimos no início? Que cada tracinho desse menor representa meio quilômetro, ou seja, a metade de 1 quilômetro, que é um inteiro de quilômetro, é meio quilômetro. Então, ele percorreu 3,5 quilômetros, o que nos leva à letra B. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido a correção. Caso vocês ainda fiquem com dúvidas, por favor, entre em contato comigo. Nós vamos ter nessa aula 1h30, tá? De palco aberto para vocês expor suas dúvidas. Beleza, alunos? Então, até a nossa próxima aula.